Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1 e 2, nós faremos a exposição. Só que nós não vamos ler todo o texto, mas gostaria que você deixasse aberto aí para nós pontuarmos algumas características de pessoas que são usadas por Deus na sua obra. Às vezes nós temos uma má compreensão do significado do que é a obra de Deus. A missão não é nossa, a missão é de Deus. A obra não é nossa, a obra é de Deus. Deus usa a mim e a você, pessoas, para fazer a obra dele. Porque o nosso Deus, ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse. Mas o que ele faz? A missão é dele. E ele escolhe pessoas e usa pessoas para fazer essa obra. E eu quero apresentar aqui, Neemias, algumas características dessa pessoa que Deus usa para fazer a obra dele. Deus tinha um plano, mandou o povo para o cativeiro babilônico, 70 anos. Depois de 70 anos, Deus levanta Ciro, rei da Pérsia, e traz o povo de volta para reconstruir essa nação. Esse povo vem em 3 levas, a última através de Neemias. Neemias foi o homem usado por Deus para reconstruir o muro, os muros de Jerusalém. Diz assim as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A última frase do capítulo 1. Vocês são ovelhas papagaio. Eu falo e vocês repetem. Certo? O que diz aí a última frase do versículo 11? Nesse tempo eu era do rei. Quais as características das pessoas que são usadas por Deus? A primeira característica são as pessoas improváveis. Aquelas pessoas que eu jamais usaria, você jamais usaria, mas Deus resolve usá-las. Se você for para a galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, e olhar para aquele elenco de pessoas que foram usadas por Deus na história, você vai descobrir que todas aquelas pessoas eram pessoas improváveis, pessoas que tinham tudo para não dar certo. Neemias, ele era um copeiro. Neemias não era da linhagem levítica, Neemias não era da linhagem sacerdotal,
Neemias não era da linhagem real, Neemias não era da linhagem profética, ele era um homem comum, um homem simples, que, exilado sobre o rei Artaxerxes, imperador da Pérsia, ele é o copeiro, ele era um funcionário simples. Então preste atenção, às vezes, na igreja, nós queremos apresentar o nosso currículo para Deus. O currículo daquilo que nós somos, da nossa competência. E Deus simplesmente despreza isso. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para que a glória da escolha não esteja no objeto escolhido, mas no ato gracioso de Deus escolher. Então, eu e você, nós temos chance. Nós temos chance. Você acha? Eu nasci 17 de dezembro de 1964, em Itarantim. Nasci de parteira. E essa cabeça para sair de dentro deu trabalho. Deus resolveu me escolher para ser dele. Deus nos escolhe por razões que nós desconhecemos. Deus nos escolhe por razões que eu desconheço. Deus nos escolhe porque Ele nos escolheu antes de nós nascermos, porque depois de nascido nós jamais o quê? O escolheríamos. Segunda razão, ou segunda característica de pessoas que Deus usa. Deus usa pessoas que se preocupam com outras pessoas. E principalmente com os mais pobres, com os mais carentes, com os mais necessitados. Veja no texto que Neemias, ele vai ao encontro de um dos seus irmãos, com alguns de Judá. Então Neemias pergunta no verso 1 ainda, 2, perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Lê comigo o versículo 3, o que é que diz? Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Grande perigo da gente fazer perguntas, né? Você chegar para o irmão aqui da igreja e falar assim, como é que você está? Aí ele começar a abrir o rosário. Aí você diz, para que eu perguntei? Assim? É interessante isso, irmãos, porque só é usado na obra de Deus, ou só é usado por Deus quem se preocupa com as pessoas. Porque Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de absolutamente nada. O interesse de Deus, a sua missão neste mundo, Jesus resumiu bem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam perdido. Jesus diz, eu não vim para os bons, para os sãos, para aqueles que se acham. Eu vim para os doentes, para chamar pecadores ao arrependimento. E esse texto é maravilhoso porque Neemias, ele está preocupado, não com aqueles que foram para a Babilônia, porque lá muitos deles ficaram ricos, prosperaram, cresceram. Você quer ser usado por Deus? Começa a se preocupar com as pessoas da igreja, com as pessoas que estão perdidas. Hoje, meus amados irmãos, nós vivemos num individualismo tão grande, e quanto mais individualistas nós somos, maior é a probabilidade de Deus não nos usar.
Você está preocupado se os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas? Incomoda-lhe o fato da igreja ter problemas, ter lutas, ter dificuldades? Neemias foi um homem que se preocupou com aqueles com quem ninguém se preocupava. Por isso que a igreja tem essa missão, por isso que Deus levanta recursos, levanta pessoas e envia essas pessoas para os 4 cantos da terra para fazer a obra dele. Ele é quem levanta essas pessoas. Mas antes de enviar essas pessoas, ele coloca no coração dessas pessoas compaixão. Porque o motivo da missão é compaixão. Mas em terceiro lugar, qual é a terceira característica da pessoa que Deus usa? Primeiro, pessoas improváveis, pessoas comuns. Segundo, pessoas que se preocupam com pessoas. Terceiro, pessoas que têm vida de oração. Veja no texto, versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Moody diz que um crente de joelho, ele enxerga mais do que um filósofo, um intelectual na ponta dos pés. Quando nós resolvemos orar, Deus muda a nossa vida. E é tão impressionante isso na Bíblia, meus amados irmãos, que todas as vezes que Deus, Ele quer usar uma igreja, Ele quer produzir um avivamento espiritual, Ele quer fazer algo extraordinário, Ele produz oração. Oração. Por que Deus usava Daniel? Porque ele é um homem de oração. Por que Deus usou Paulo de forma tão extraordinária? Porque ele era um homem de oração. Por que Deus abençoou a Ana? Porque ela era uma mulher de oração. E você vai vendo na Bíblia, Abraão, um homem de oração, Moisés, um homem de oração. Você vai descobrindo que essas pessoas improváveis, essas pessoas comuns, eram pessoas que oravam. E é interessante no texto que às vezes a gente usa esse livro de Neemias para trabalhar conceitos de liderança e até de coach, né, que está na moda agora. E é interessante, porque o livro de Neemias é um livro de oração. Se você observar, há cerca de 13 orações que são feitas. E provavelmente os comentaristas dizem que Neemias, nesse período aqui, ele orou e jejuou durante 4 meses. Ele orou por si, ele orou pelos seus pecados, pelos pecados do povo. Irmãos, quando Deus levar você para diante do vale de ossos secos, não fica fazendo perguntas das causas, porque o vale de ossos secos ficou assim. Você tem que procurar o quê? Soluções. Ficar olhando para os pecados da igreja, para os defeitos da igreja, você nunca vai ser usado por Deus. Você vai ser usado por Deus quando você olhar para a realidade. E você só terá uma visão real da igreja a partir da oração. A oração nos coloca no foco de Deus. Veja no versículo 11, como ele coloca aqui, no versículo 11, do capítulo 1. Comigo aí, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem, nesse tempo
eu era copeiro do rei. O que eu acho extraordinário aqui é que ele ora a oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam em temer o quê? O teu nome. Irmãos, Deus não usa alguém somente por causa da sua oração, mas da oração de outros. E se você entender isso aqui bem, você vai descobrir que Neemias está sendo a resposta de Deus para aqueles que estavam orando, para aqueles que agradam de temer o teu nome. Você já pensou nisso? O povo está orando lá na Cracolândia e você é a resposta de Deus. O povo está orando lá no interior para plantar a igreja, você é a resposta de Deus. O povo está orando, precisando, clamando a Deus. E Deus está trabalhando na sua vida para você ser usado por Deus. Amém? Quarta lição que eu aprendo aqui. Pessoa que é usada por Deus, além de ser uma pessoa comum, improvável, além de ser uma pessoa que se preocupa com outras pessoas, além de ser uma pessoa de oração, é uma pessoa que se dispõe ao chamado de Deus. Se dispõe. Neemias, no capítulo 2, ele está servindo o rei. E no versículo 2 o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. E aí ele temeu sobremaneira. E ele responde: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então Neemias ora ao rei dos céus e disse ao rei da terra: se é do agrado do rei e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies o quê? Ajudar. Veja bem, irmãos, ele ora primeiro ao Deus dos céus. Mas ele era um funcionário do rei da terra. Só que esse rei dos céus é maior do que o rei da terra. E ele se dispõe, ele se coloca, ele se apresenta. Sabe o que acontece? O rei manda ele. E esse rei, Assuero, ele está sob o comando do rei dos reis, do senhor dos senhores, daquele que diz que tem toda a autoridade que lhe foi dada no céu e na terra, portanto ide. Irmãos, dispõe-te, é a palavra que Deus disse para Ezequiel: dispõe-te e vai ao vale de ossos secos. A palavra que ele diz para Jonas: dispõe-te e vai a Nínive. Dispõe-te. É o desafio que ele faz a Maria, mãe de Jesus. E diante daquele desafio tão grandioso, tão miraculoso, tão maravilhoso, ela diz assim: eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim segundo a tua vontade. Deus usa pessoas que depois de chamadas, desafiadas, se oferecem, se consagram, se dedicam. Deus está lhe chamando, meu irmão. Você tem visto as necessidades do mundo hoje, da igreja hoje? Ou você é daquele tipo que se reúne com outros para ficar levantando os defeitos da igreja? Outro dia um irmão chegou para mim: pastor, essa igreja aqui está faltando muita comunhão, muito amor. Falei: tá mesmo, meu irmão. A começar de você. Você está preocupado com alguém aqui? Você está fazendo alguma visita? Você está ligando para alguém? Você está observando aquelas famílias que estão passando por lutas, dificuldades?
Irmãos, fazer análise, descrição de sofrimento alheio, isso é para os amigos de Jó. Essa teologia dos amigos de Jó não serve para nós. Neemias se dispõe. Deus usa pessoas que, ao serem chamadas, se dispõem e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quinto lugar, Deus usa pessoas, colocando no coração dessas pessoas os seus planos e os seus projetos. Veja, por favor, no capítulo 2, versículo 12. Quero que você leia comigo, por favor. Neemias 2:12. O que diz aí? Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Irmãos, Neemias, ele era copeiro. Você acha que Neemias entendia sobre construção de muro? O que vocês acham? Não entendia nada. Aliás, os chineses construíram as muralhas da China e são muralhas impenetráveis aos olhos humanos. Só foi os mongóis subornar os soldados, entraram. O que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus nos chamou para tarefas e coloca dentro de nós, e eu fico imaginando, se você olhar o capítulo 3, as estratégias que Neemias vai usar, estratégias que Deus deu para ele. Cada um construindo um pedaço de muro na frente da sua casa. E ele vai envolvendo todo mundo. Em 46 dias o muro estava pronto. Onde foi que ele aprendeu isso? Em que escola de engenharia? Que treinamento estratégico ele teve? O segredo está aí. Eu gosto dessa expressão, porque ele diz: eu não declarei a ninguém o que o meu Deus, me pusera no coração. Preste atenção que isso é importante, porque foi Deus que pôs no coração dele. Deus não pôs na mente, Deus pôs no coração. Por quê? Porque de ideias, sugestões, o inferno está cheio. Gente para dar ideia na obra de Deus é o que mais tem. Gente cheia de ideias. Mas Deus não põe a ideia só. Deus põe o que no coração. O coração é a sede da verdadeira espiritualidade. Filho meu, dá-me o teu coração. Deus abre o coração. Deus vê o coração. Deus quer ser servido de todo o coração. E Deus põe no coração. Quando Deus põe no coração, e ele diz no meu coração, eu acho isso lindo. Porque o nosso Deus continua o mesmo, Ele continua pondo coisas no nosso coração para a gente fazer. E se você é uma pessoa de oração, Deus vai lhe dar ideias, vai lhe dar projetos, vai colocar algo no seu coração para você fazer. Eu acho isso maravilhoso também, porque é para eu fazer. Para eu, tá? Tem uns irmãos aqui que chegam aqui para mim, cheio de ideias. Eu falei: meu irmão, serviço eu já tenho. Você quer arrumar mais serviço para mim? E geralmente são esses que não fazem nada. Deus coloca coisas, Deus usa pessoas, colocando coisas no coração dessas pessoas, para elas fazerem, especificamente onde? Em Jerusalém.
Jerusalém. Irmãos, quinto lugar, né? Sexto lugar. Deus usa pessoas que entendem que são agentes de mudança. Vê comigo lá no versículo 17. Versículo 17 do capítulo 2, 17 e 18. Veja aí, o que diz? Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Um diagnóstico. Está uma droga. Pastor, a mocidade aqui de pé está mal. A UPH está mal. A SAF está mal. Sim, meu irmão, e aí? E aí? É isso que Deus quer para a gente? Deus quer Jerusalém assolada, portas queimadas? É isso que Deus quer? Não. Vinde, pois, o quê? Reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o quê? Opróbrio. A partir de uma realidade concreta de assolação, de destruição, nós vamos mudar essa o quê? Realidade. Mas como? Trabalhando. O irmão chegou outro dia aqui e disse: pastor Arival, igreja de Pinheiros é a igreja da moda agora em São Paulo. Eu falei: moda não, senhor, filho. Nós estamos ralando aqui há 25 anos. Aqui tem uma turma que trabalha no departamento infantil, na junta diaconal, no conselho, professor, músico. Não vem com essas profecias do capeta para cá não, que isso não cola. E nós não queremos ser igreja de moda nenhuma. Se a gente fosse da moda, a gente mudava o nome, Igreja Presbiteriana de Milão. Aqui é Pinheiros. Pinheiros. É lugar de trabalho. E aqui você vai aprender que não é Neemias sozinho, ele usa o verbo no plural, vinde. Pois reedifiquemos os muros e deixemos de ser opróbrio. Vamos mudar essa realidade de opróbrio para alegria, para satisfação, para festa, para exaltação. Sétimo lugar. A pessoa que Deus usa recebe os recursos de Deus para fazer a obra. Lê comigo o versículo 18, o que é que diz aí? E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Nós tivemos a assembleia aqui domingo passado. Precisamos arrecadar 18 milhões esse ano. É 1,5 milhão por mês. Não temos reserva. Vai todo mundo preso. Que eu não vou sozinho, eu levo pela meia dúzia comigo. Mas a obra precisa ser feita. E os recursos vêm de quem? De Deus. Como é que no ano da pandemia nós crescemos? Porque Deus é fiel. A boa mão do Senhor está conosco. Nós estamos organizando esse ano, de novembro para cá, agora até fevereiro, 7 novas igrejas. Estamos construindo agora, está em construção, 3 novos templos. Irmãos, Deus tem sido generoso. A boa mão do Senhor está conosco. Se a obra é dele, os recursos são dele, nós somos dele. Então vamos trabalhar. É o que ele diz aqui. Vamos trabalhar. E fortaleceram as mãos para a boa obra.
Vocês pais, aqui da Igreja de Pinheiros, serão desafiados por uma comissão nomeada pelo Conselho, para a gente começar uma escola americana aqui, bilíngue, para os filhos de vocês, tá? Minha neta, meus netos, mas filho de vocês. E nós queremos levantar famílias da igreja que tem essa visão de ter uma escola com princípios cristãos, com valores cristãos. Mas vocês vão fazer. Tá certo? Temos que trabalhar. Mas eu quero terminar, irmãos. É o 8º princípio agora? 8º princípio. Deus usa pessoas que não têm medo de oposição. Ficaram zangados comigo um domingo aqui que eu chamei uns crentes de frouxo. Deus não usa frouxo. Os frouxos, os covardes, não entrarão no reino dos céus. Deus não nos deu espírito de covardia. A gente esconde o tremor. Sarginho de camomila, mas não vamos para cima. Esse texto é maravilhoso porque, veja lá no versículo 11, porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é que nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Irmãos, tudo que você for fazer para Deus, ou toda obra que Deus vai utilizar você, tem oposição. Tem oposição, tem crítico. Quando nós fomos abrir a TV, apanhei bastante. Criamos uma TV em um mês. E os irmãos aí, uma turma boa de jovens. Essa equipe da TV, essa turma é tão boa que não pegou Covid. Trabalhando no estúdio. Eu entrava lá e falava, isso aqui é um foco de Covid. E nós estamos inaugurando agora 4 estúdios novos aqui, numa casa nova, que nós pagamos 2,5 milhões. Na outra semana saiu o fechamento da rua, aumentou 30% o valor da casa. Na pandemia. Deus é bom. Dificuldade? Mas tem. Irmãos, quem olha para o vento não semeia. Não semeia. Vamos ficar de pé e vamos ler. Para encerrar, lá o capítulo 6, versículo 15 e 16. Mas para ler forte. Me criticaram, pastor, nós somos ovelhas, não somos papagaio. Não fica mandando repetir coisa, não. Meu filho, isso é técnica de comunicação, não é não? Para você memorizar, para você participar, diz aí, juntos, Neemias 6, 15 e 16. Vamos lá, bem forte? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e descaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos o quê? Esta obra. Louvado seja Deus. Conosco não está o braço do homem, mas o braço do Senhor. Ele é que faz a obra, Ele é o dono da obra, Ele levanta os obreiros, Ele sustenta os obreiros, Ele nos livra dos inimigos. Amém?